caminhos que abrem através da oração, através da caminhada, caminhos que abrem através da caminhada, glória a Deus, caminhos que abrem através de companheirismo, graças a Deus, caminhos que abrem através do milagre, como na vida de Timóteo. Timóteo no grego é Timóteo, que significa honrado por Deus. Seu nome ocorre por 24 vezes nas páginas do Novo Testamento. Atos capítulo 16, 1, capítulo 17, 14, 15, 18, 5, 19, 22, 20, versículo 4, Romanos capítulo 16, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, capítulo 16, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Filipenses capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, 19, Colossenses capítulo 1, versículo 1, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, 3, 2, 6, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 e 6 e 20, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Filipenses capítulo 1, Hebreus capítulo 13, versículo 23, Atos capítulo 16, versículo 1 diz assim: chegou também a Derbe e Listra, eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, um discípulo chamado Timóteo. Provavelmente ele era um dos convertidos de Paulo, conquistado durante a primeira viagem missionária naquela área, ocasião em que devia ser um jovenzinho de não mais de 13 anos. Paulo deve ter estado afastado da região por nada menos cerca de 6 anos. Dessa maneira, Timóteo deveria ser um jovem entre os 18 e 20 anos de idade, quando é que o encontramos cerca de 12 anos mais tarde. Timóteo. 12 anos mais tarde. Vamos lá na leitura. Cerca de 12 anos mais tarde. Estou lendo Timóteo. E aos 20 anos de idade, quando é que encontramos cerca de 12 anos de idade mais tarde, na passagem de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. A sua juventude é ainda referida durante o tempo em que Paulo esteve ausente dessa região. Timóteo, sem dúvida, foi crescendo na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ver os antigos separados sobre Derbe e Listra. O artigo separado sobre Derbe e Listra era a antiga cidade da Galácia. É a pessoa de Timóteo. Pessoas queridas, quando Paulo lhe voltou, Timóteo já havia adquirido maturidade suficiente para ser sido imediatamente recebido por Paulo como um ministro potencialmente valoroso. Foi dessa maneira que Timóteo se tornou companheiro do apóstolo no ministério, talvez conhecendo na mesma posição que fora ocupado por João Marcos, quando da primeira viagem missionária, isto é, como assistente do apóstolo. Podemos observar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, que tanto Marcos como Silas posteriormente se tornaram companheiros do apóstolo Pedro, muito provavelmente em Roma.
Timóteo era filho de uma mulher judia e seu pai era gentil. Vinha sendo instruído nas Santas Escrituras desde a meninice. Evidentemente, jamais fora um autêntico prosélito do judaísmo, porque do contrário não teria sido encontrado incircunciso por Paulo, segundo somos informados neste capítulo. Pelo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, no Novo Testamento, NTI, Nova Tradução Internacional, onde há informação sobre sua família, onde se aprende que tanto sua avó, Lloyd, como sua mãe, Eunice, eram judias devotas. Evidentemente, Timóteo era nativo de Listra e não de Derbe, e que se depreende pelo simples fato de que neste versículo o seu nome aparece em maior proximidade ao nome de Listra do que o nome de Derbe. Outros estudiosos, entretanto, têm pensado, com base na passagem de Atos capítulo 20, versículo 4, que a sua cidade nativa era Derbe. Desde sua juventude, Timóteo se notabilizou por seu exemplo como jovem crente. Ver Atos capítulo 16, 12, desde o princípio da sua vida adulta que Timóteo deve ter demonstrado considerável habilidade como pregador e era possuidor do dom profético. Ver 1 Timóteo 4, 14, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. A primeira incumbência de Timóteo foi a responsabilidade de encorajar os crentes perseguidos em Tessalônicas, e por essa razão que também o vemos associado a Paulo e Silas nas saudações de ambas as epístolas dirigidas aos crentes dali. Timóteo também esteve presente quando do trabalho de Paulo em Coríntios, verso 2 Coríntios 1:9. Vemos em seguida durante o ministério de Paulo em Éfeso, quando foi enviado em Erasmo em outra missão especial da Macedônia, de onde posteriormente foi a Corinto, ver 1 Coríntios 14. Aparentemente, Timóteo era de disposição tímida, porquanto Paulo achou necessário exortar os crentes de Corinto a deixá-lo à vontade, não desprezando a sua pessoa. 16:10 e 4:17 a seguir. Também se há de duvidar que Timóteo foi enviado a Corinto na qualidade de embaixador de Paulo, na tentativa de corrigir das dificuldades da igreja. Glória a Deus, da dificuldade da igreja que ele enfrentava, mas a segunda epístola aos Coríntios revela-nos que ele não foi bem-sucedido nessa missão. Por essa razão é que Tito foi enviado para realizar função similar, ver 2 Coríntios 12:18. Isso pode indicar que ou Tito tomou o lugar de Timóteo como representante de Paulo, ou então chegou a fim de ajudar a Timóteo nessa obra em Coríntios. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Romanos de Coríntios, Timóteo continuava ali, ajudando o apóstolo em seu trabalho, ver Romanos 6:21. Timóteo também seguiu
em companhia de Paulo, na viagem a Jerusalém, levando a coleta recolhida para os santos pobres daquela cidade. Atos 24, 5. É óbvio que Timóteo acompanhou a Roma e, pelo menos durante algum tempo, esteve em sua companhia quando o apóstolo se encontrava aprisionado. Ver Filipenses capítulo 1, versículo 1. A epístola aos Filipenses foi enviada da prisão em nome de Paulo e Timóteo. As epístolas Colossenses e Filemão também foram escritas em nome de Paulo e Timóteo. Após o primeiro de aprisionamento de Paulo, parece que esse apóstolo deixou Timóteo em Éfeso a fim de cuidar da questão dos falsos mestres, também com a finalidade de supervisionar a adoração pública e providenciar para a escolha de oficiais eclesiásticos. Como base nesses fatos, alguns intérpretes bíblicos supõem que Timóteo se tornou principal líder da igreja de Éfeso e finalmente seu pastor ou bispo. O próprio Timóteo, finalmente, tal como já havia sucedido a Paulo, sofreu aprisionamento, conforme nos indica o trecho de Hebreus capítulo 3, versículo 28, quando Paulo foi aprisionado pela segunda vez, oportunidade em que por fim sofreu o martírio. Timóteo recebeu do apóstolo a solicitação que viesse ao seu encontro urgentemente, mas não sabendo se ele chegou a Roma a tempo, antes de Nero ter mandado executar o grande apóstolo dos gentios. Ver 2 Timóteo, capítulo 1, 4, 11 e 21. Nenhum outro líder cristão dentre os companheiros de trabalho do apóstolo Paulo foi tão recomendado por ele, como também, especialmente, em face de sua lealdade. Ver 1 Coríntios 16, 10, Filipenses 2, 19. E seguir 2 Timóteo 3, e sequência. E sem dúvida, a última das epístolas escritas de Paulo lhe foi dirigida, isso é, segunda epístola a Timóteo. Contrariamente à ideia de tantos, nenhum homem é uma ilha, autossuficiente e completo a si mesmo. Paulo precisava de um assistente. Segundo já vimos, o pai de Timóteo era grego, isto é, gentil, ao passo de sua mãe era judia. Casamentos mistos dessa natureza, embora raros em Jerusalém e cercanias repelentes para o sistema religioso judaico, e que muitos rabinos nem o menos reputava válido, era, a despeito de tudo, muito comum em região distante de Jerusalém, sobretudo nas áreas gentílicas, onde, apesar de haver alguma população judaica, as sinagogas não exerciam nada a influência que tinham naquele principal centro de judaísmo. Timóteo era mencionado em todas as epístolas de Paulo, exceto em Gálatas. Foi ele um dos mais constantes e fiéis companheiros de Paulo até o fim. Juntamente com Silas, Timóteo acompanhou o apóstolo dos gentios em sua segunda viagem missionária. Dessa maneira, ainda ficado associado à fundação da igreja em Tessalônica. Com frequência é ele chamado de irmão. Ver 1 Coríntios 1, Colossenses 1, Tessalonicenses 3:2 e Filipenses 1. Em Filipenses 1 é chamado de servo ou escravo de Cristo.
e que indica sua elevada dedicação, Paulo encarregou de diversas missões especiais. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, 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 obrigado. Olha a Valzinha aí, manda o presente aí. Vamos falar da Epístola de Timóteo, a epístola sobre epístolas pastorais. Que bom, que bom, que bom que você chegou aqui. Glória a Deus que chegou aqui. Graças a Deus, Jean Campos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estou lendo o livro de Timóteo, capítulo 1. Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, deles artigos sobre os epístolas pastorais. Timóteo, epístolas pastorais. Timóteo, TMNA. Esse dito pratica o nativo habitante da cidade de David, o sogro de Sansão, descrito como tal juízes, democracia. Timóteo. Obrigado. Deus continua abençoando a sua vida. Obrigado se você chegou aí. Deus é maior. Oi, diga oi. Oi pra você. Oi pra mim. Oi pra nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continua abençoando as nossas vidas. Continua fortalecendo nosso interior. Glória a Deus.